Bem, pessoal, vamos continuar com as nossas aulas dessa maneira que a gente tem feito, porque ainda não tem uma previsão para a gente se reencontrar, né? Mas em breve acho que isso vai acontecer. Então, hoje eu preparei pra gente, fiz um esboço aqui de uma marinha. Minha tela é 24 por 30 centímetros. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, é só uma ideia, eu escolhi algumas cores, vocês podem fazer das cores que vocês gostarem. Eu escolhi para usar no céu e no mar. Aqui a gente tem 1, 2, 3 tons de azul, mais um violeta. Vamos usar o branco, quero fazer bastante nuvem. Coloquei o sépia para fazer aqui na jangada, nessa parte. Dá para também dar uns toques nela com amarelo, com o ocre. Também um detalhezinho de vermelho no final. E eu peguei também pra gente usar uma espátula. Eu sei que a maioria de vocês tem a de plástico, mas não tem problema nenhum, dá pra ser usada da mesma forma. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu tenho o óleo, né, que a gente sempre usa. Eu coloquei um pouquinho de secante de cobalto no meu óleo. Peguei o pincel, um pincel um pouquinho maior aqui, eu peguei o número 14. Porque essa tela também não é tão grande, né? Então, não precisa usar também pincéis tão grandes. Aí, eu vou começar lá no céu. Vou fazer lá em cima, vou pegar um pouquinho de branco aqui na pontinha do pincel e um pouquinho de azul. Vou usar um pouquinho do azul celeste e do azul cobalto lá no céu, lá na pontinha. Pegar uma pontinha também do violeta. Vamos começar lá em cima. Bem diluído, bem fluido. Vamos fazer uma pintura bem solta, usar bastante a espátula aqui, para ir treinando também. Podem ver que eu coloquei bastante óleo, mas não muito para não ficar escorrendo e não ficar transparente, né? Dá mais um pouquinho de tinta. Deixar mais roxinho ali na ponta, que fica bonito também. Tem várias cores que a gente pode estar usando aqui no céu, né? Hoje eu escolhi tons mais de azul e violeta, que eu acho que ficam bem legal. Agora eu vou começar a clarear um pouco, vamos fazer nuvens. Deixar o céu mais branquinho daqui pra baixo, bastante branco. Lá na linha do horizonte, sempre mais clarinho. Eu acho que fica mais legal, fica mais bonito e dá uma noção melhor de profundidade. Por um pouquinho aqui de um azul que eu tenho, que é um azul cobalto escuro, junto com o branco. Bem pouquinho aqui. Aqui também. Pincel bem novo, em boas condições, pinta muito melhor. A tinta fica na tela e ele desliza bem. Agora eu vou pegar branquinho para fazer mais, usar mais branco ali na pontinha. E depois a gente pode vir aqui espatulando um pouco. Pincelada mais arredondada aqui para finalizar a nuvem. Só que depois eu quero vir com a espátula fazendo essa parte, que eu acho que fica muito bonito quando a gente usa a espátula nas nuvens. Agora, eu vou passar o meu pincel só um pouquinho no guardanapo de papel, pra gente começar lá no mar. Vou começar lá no fundo com uma cor mais escura e depois vir vindo.
E vai ter um reflexo também dessas jangadas, né? Já vou delimitar aqui, que eu vou querer, vou colocar aqui um pouco de azul, violeta, que eu vou querer que a minha praia esteja vindo nesse sentido, daqui pra lá, que as ondas estejam vindo assim. Não vou fazer ele reto de frente, assim, de cima pra baixo. Vamos fazer só pra delimitar um pouquinho. Então, a gente já sabe que o mar tá vindo lá do fundo, de uma ponta para outra, né? Na diagonal, não reto. Então, lá no fundo, eu vou começar com umas cores mais escuras. Então, eu vou pegar um pouco do azul e um pouquinho do violeta. Só limpei o pincel lá um pouquinho, no guardanapo. Ele também tava com bastante óleo e secante, então não tem problema. Tô vindo em linha aqui pra não ficar tão diferente as cores, né? Mas a gente sabe que ele tá vindo de lá pra cá. Então, já fizemos a linha do horizonte, agora a gente pode vir na diagonal. Vou pôr um pouquinho mais de óleo, pegar um pouquinho do violeta e o azul cobalto aqui junto. Pra vir vindo aqui, nessa direção. Depois, o detalhe das ondas, a gente pode fazer com a espátula e usando o branco que a gente tem ali. Olha, ficou mais roxinho ali porque eu tô usando o violeta. Vamos pegar mais azul aqui, um azul escuro, o azul cobalto escuro, que é o que eu tô usando, com o violeta, e o cobalto junto também. Como o mar está sempre em movimento, então não tem necessidade de vocês usarem uma cor só, né? A gente pode usar várias cores. Pode ser em tons de verde também, com azul turquesa, usando mais roxo, mais lilás. Vamos lembrar aqui, ó, que a gente tem que deixar um espaço, porque vai vir um reflexo, né? Das velas, né? Da nossa jangada e também do casco. Ó, ali não pode ficar de fora, né? Ali é o mar, entre as duas velas. Vamos pôr um pouquinho, junto com esse azul escuro, que é o azul cobalto escuro, usar um pouquinho do azul celeste aqui mais na frente. Mais um pouquinho de óleo e mais azul celeste. Vai deixando um tom bonito, né? Porque são várias cores juntos. E depois a gente vai fazer esse reflexo, na hora que a gente for fazer a jangada. Não podemos esquecer que tem que ser sempre nesse sentido, né? O sentido que a água tá vindo. Mais um pouquinho de violeta aqui. Nunca colocar muita tinta no pincel. Sempre colocar mais na pontinha das cerdas e ir espalhando. E a gente coloca demais e a gente vai espalhando devagarzinho. E se tiver muita tinta, dá pra tirar o excesso, se precisar, com um pouquinho do guardanapo, né? Que a gente sempre tem que ter à mão quando tá pintando. Não perder o sentido aqui do mar, né?
bem suave, para não ficar com as marcas do pincel. Que essa não é a ideia aqui. Pelo menos não nesse trabalho, não é a minha ideia aqui. Algumas vezes é legal deixar a marca, mas aqui não. Não vou fazer isso hoje. Texturas também são legais de usar nesse tipo de marinha, assim. Colocar massa antes de começar, deixar a tela com alguma textura embaixo, alguma colagem, também é legal. Tem que ser um trabalho bem livre, bem gostoso de fazer. Agora, ó, ainda não tem as ondas, né? Não tá aparecendo nada. Antes da gente ir pra parte da jangada, a gente vai fazer a vela. Primeiro as velas. Vou trocar de pincel, pegar um pincel um pouco menor, que eu vou pegar o 12. Quero fazer elas mais claras em cima e um pouquinho mais escura aqui. Essa aqui que tá atrás, vou começar. Vou começar ela com o ocre e um pouquinho desse 62 aqui, marrom. Ela tá mais escurinha aqui. E já vou vir pra outra, pra aproveitar a tinta que tá no pincel. Também vou usar essa cor, essas cores, essa mistura na parte de baixo. Agora, a gente pode começar a clarear elas um pouco. Vou usar um pouquinho do branco e do amarelinho. Também vamos fazer no sentido que ela tá indo, né? No sentido do tecido aqui. Já vou vir pra outra também. Ali onde eu não pintei ainda, naqueles espaços aqui na frente, eu quero fazer com branco. De novo, pegar um pouco do amarelo e um pouco do branco. Mais um pouquinho de branco. Conforme a gente foi mudando a cor, pegando mais branquinho, foi clareando o pincel também, né? Dá pra perceber bem isso. Mais branco. E ali na outra, a mesma coisa, bem na pontinha dela, né? Um pouquinho de branco. Ali no céu, vou voltar com esse pincel aqui, ó. Que faltou um pouquinho de tinta ali, naquele cantinho. Não dá pra deixar assim. Vou aproveitar que eu tô com esse pincel que eu fiz as velas e vou pegar as cores aqui, pegar um pouquinho do amarelo, um pouquinho do ocre, um pouquinho do branco e passar aqui um pouco na água, nesse sentido, assim. Pra depois a gente fazer o reflexo. Terminar de trabalhar pra ajeitar um reflexo de como vai ficar eles na água. Misturar o branco aqui. Agora, a gente já pode ir pra parte da madeira ali da jangada. Também vou pegar um pincel limpo.
Peguei aqui o número 8 e vou usar o sépia. Que ele é bem escurinho, né? Os detalhes a gente pode dar depois ir fazendo com a espátula. Preencher toda essa parte interna aqui dela com o sépia. Na pontinha do pincel, bem devagar. Fechando bem, não deixando nenhum espacinho em branco. E agora, com o pincel com um pouquinho de sépia e um pouquinho do ocre aqui, desse outro marrom aqui, podemos fazer o casco também. Agora, eu vou pegar o sépia de novo, fazer uma linha aqui. E vamos lá fazer os reflexos. Também pegar de novo mais um ocre, ó. Ali eu não preenchi porque eu vou com a espátula. Vocês já vão entender. Então, agora eu quero me voltar aqui onde eu deixei ainda uns espaços sem fazer o mar e sem os reflexos. Vou voltar com azul, vou pôr azul e branco. Meu pincel bem de pé. Coloquei aqui no azul e no branquinho. Fazer aqui a divisão entre a água e a nossa jangada. E aqui mexer um pouquinho, brincar com o pincel com os reflexos. Fizemos nesse sentido. Agora eu vou fazer no outro. Tirar o excesso aqui no meu guardanapo. E bem suave, mal tocando o pincel na tela, porém fazendo com que pareça que é um reflexo. Bem suave, bem suave. Já aparece um pouquinho, né? Já tá ficando legal nosso quadro. Agora, eu quero usar a espátula. Vou pôr um pouquinho no óleo. E quero usar bastante o branco nela. Primeiro, eu quero ir lá nas nuvens. Tinha colocado só na pontinha, já mostro de novo. Coloquei só um pouquinho de tinta e mais na ponta. Não precisa ficar grosso e alto, mas ela já dá uma diferença, né? E podem usar ela à vontade, no céu,
nas nuvens. E agora a gente vai usar ela, limpo bem ela, tô limpando aqui no guardanapo. E agora a gente vai usar ela nas velas. Na posição que eu tô aqui, pra mostrar pra vocês, é um pouquinho difícil, mas a ideia é mais ou menos isso, fazer com que apareça o tecido que ele tá na luz, né? Onde tem mais luz é onde eu quero colocar o branco. Deixa eu segurar aqui, senão ela vai embora. Tô colocando ela inteira assim, porque daí não fica tão branquinho. Afinal, ela não é branquinha, branquinha, né? Não gostei ali, aqui dessa parte, né, como ficou, venho com o pincel e dou uma ajeitadinha. Melhorou. Agora, eu vou limpar ela novamente. Já vi aqui no barco também que precisa de um acabamento. Pegar um pouquinho de branco aqui. Agora, eu vou pegar a espátula com um pouquinho de azul e branco para fazer as nossas ondas. Como eu falei, ela tá na diagonal, né? Mais um pouquinho. Agora, eu vou usar ela um pouquinho mais de pé, fazer mais pertinho aqui. Mais clarinho.